dia! Bom dia! O Bem-Estar de hoje vai falar sobre mitos e verdades da saúde da mulher. Perguntas que muita gente se faz. Por exemplo, a menstruação é mesmo necessária? Várias dúvidas hoje. Tem outra aqui, ó. Jeans apertado pode causar corrimento? E depois de muito tempo tomando pílula anticoncepcional, é realmente preciso fazer uma pausa? Muitos pontos de interrogação nessa outra pergunta também. A soja alivia o calor na menopausa? Quem vai responder pra gente? Quem vai responder essas e outras dúvidas são dois ginecologistas. Nós temos hoje aqui conosco o doutor José Antônio Marques. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor prefere ser chamado de doutor Magro? Magro é o apelido que eu ganhei desde o tempo da faculdade. Isso. O senhor disse que nem a mãe do senhor sabe direito que o senhor não é o doutor Magro. Não. Então, doutor Magro, Obrigado. seja bem-vindo. Nós temos um outro ginecologista, que é o doutor Nilson Roberto de Mello, que está retornando aqui ao programa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo também. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Bom dia. E o programa de hoje está animado. Dá uma olhada nessa aula. Eu tô muito surpresa com essa aula. É a primeira vez que eu tô fazendo. É mesmo pra estar inovando, pra sair da musculação, da localizada. E eu tô adorando. Bom, Você hein? encararia esses exercícios? Será que dá para fazer? Para falar sobre a saúde da mulher e também exercícios para resolver vários problemas, nós temos uma fisioterapeuta. É a Débora de Pádua que está retornando aqui ao programa também. Bom dia, Débora, bem-vinda. Bom dia, Fernando. A gente viu ali vários exercícios, a gente vai falar sobre outros. Tem exercício assim, por exemplo, para resolver problemas de incontinência urinária? Tem alguns exercícios que vão ajudar na incontinência urinária. E o melhor, a gente pode conseguir fazer esses mesmos exercícios com essas aulas. Mesmo sendo aulas bem diferentes, nós conseguimos realizar exercícios perineais junto com outras atividades, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai aprender sobre isso, mas antes tem a primeira participação do dia do nosso auditório virtual. Pergunta da Cleide de Porto Velho, lá em Rondônia. Cisto pode virar câncer? Doutor Magro, pode? Ela deve se referir a um cisto no útero ou no ovário, No né? ovário, porque o cisto, na verdade, é um cisto no ovário. O ovário, todo mês, ele faz um cisto, vários cistos, e esse cisto é um cisto que chama cisto folicular. E na ovulação, ele solta o óvulo. E o ovário pode, por algum motivo, esse cisto continuar, e aí é um cisto persistente, né? De alguma maneira, alguns cistos eles podem começar a modificar e normalmente isso acontece mais frequentemente depois dos 40 anos de idade, as células começam a se dividir diferente e no futuro pode virar um câncer. Então um cisto folicular, um cisto persistente, que a gente chama de cisto simples, ele é um cisto simples. Esse cisto persistindo, principalmente depois dos 40, 50 anos, é um cisto que deve ser olhado porque ele pode começar a se dividir e virar no futuro um câncer. Mas isso é comum? Não, não é comum. Cisto de ovário, os tumores de ovário são raros, na verdade. O quarto ou o quinto tumor ginecológico na mulher. Bom, tem mais participação na internet, muita gente querendo entrar na nossa conversa aqui. Vamos ver. Elane, ela está querendo saber, o anticoncepcional injetável causa algum efeito a longo prazo? Já tomo há 5 anos, doutor Nilson. Então, tem dois tipos de anticoncepcional injetável. Um que se toma todos os meses, que são a associação de 2 hormônios. Esse tem os mesmos benefícios da pílula. Ele pode diminuir risco de câncer de ovário, ele pode reduzir o risco de câncer da camada interna do útero, que é o câncer de endométrio. Ele pode trazer outros benefícios não contraceptivos, como menor chance de ter uma anemia, né, principalmente anemia por falta de ferro, por menstruações abundantes. Ele pode diminuir o aparecimento da espinha no rosto, diminuição de pelos no rosto. Então, em geral, ele traz benefícios. Ele não costuma trazer riscos. Isso é importante. E o outro, injetável, é a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses só tem um dos hormônios. Esse injetável, ele em geral leva 30
a 40%, até no máximo, depois de um ano, 55% das mulheres com ausência menstrual, que também não é problema. E se ela começar a tomar na adolescência por longo tempo, ela às vezes poderá ter uma massa óssea menor. Isso com que idade? Logo que menstruou? Então, vamos supor que ela começou a tomar a injeção a cada 3 meses aos 18 anos. Então, por exemplo, 90% da massa óssea a mulher adquire até os 20 anos. Dos 20 aos 35, ela vai adquirir os 10% restantes. Então, vamos supor que ela começou aos 18 anos, tomou até os 35. Então, ela vai ter uma massa óssea menor do que aquela mulher que não tomou. Mas, uma vez interrompido esse injetável, ela consegue recuperar a massa óssea que ela não adquiriu. Mesmo que ela já tenha passado dos 35? Mesmo que ela já tenha passado dos 35, ela pode recuperar um pouco. No todo, ela vai ter um pouco menor do que aquela que não tomou. Agora, esse tipo de injeção a cada 3 meses, ele tem vários tipos de indicações para uma série de problemas que às vezes uma mulher possa ter. Então, ele também é muito indicado, inclusive, com o aval da Organização Mundial de Saúde. Vamos, então, responder a nossa primeira pergunta que está aqui, que o senhor falou rapidamente sobre esse assunto. A menstruação é mesmo necessária? Isso é mito ou é verdade? É um mito. A gente não precisa menstruar? Então, normalmente, tem 2 glândulas cerebrais que vão estimular o ovário a crescer, fazer com que o folículo cresça. Os ovários têm uma série de folículos, cada folículo tem um óvulo. Ao redor, mais ou menos, do 14º dia, para quem tem um ciclo de 28, ocorre a ovulação. Caso não ocorra a gravidez, há uma redução na produção hormonal e a mulher menstrua. Quando ela menstrua, uma boa parte do sangue sai pela vagina. Como as trompas estão ligadas ao útero e as trompas são permeáveis, quando ela menstrua, grande parte da menstruação vai para fora, para a vagina, mas uma parte cai na cavidade do interior do útero. E poderá dar problemas como, por exemplo, a endometriose, ela pode ter cólicas menstruais, ela pode ter tensão pré-menstrual, ela pode ter enxaqueca. Então, a menstruação em si não é necessária. A menstruação só é um marcador de que não ocorreu a gravidez. Apenas isso. Dr. Nilson falou aí sobre a tensão pré-menstrual. Coisa boa para diminuir os efeitos da TPM é o exercício. Exercício às vezes é chato, mas às vezes pode ser divertido. Quanto mais divertido, pode ficar melhor ainda. Olha só o que a Daiana Garbim vai mostrar pra gente. Parece acrobacia, parece coisa de circo. Não, mas elas não estão descontroladas. Daiana Garbim apresenta o exercício com elástico. Será que a gravidade que funciona super bem contra as mulheres pode também funcionar a favor? Essa é a proposta da aula que a gente vai ver agora. Exercícios em suspensão para quebrar a monotonia e fortalecer o bumbum. Wanda, que aula é essa? Como é que é isso? Pendurada? Como assim? É uma loucura. Mexe até com o fio do cabelo. Olha, de todas as modalidades, a aula que eu acho mais completa, tá? Você tem aeróbico, você mexe com toda a musculatura, bumbum, cintura, tudo. Deixa por isso esse corpício aí, Wanda? O corpício está em ordem. Os agachamentos suspensos forçam muito o bumbum. Tem que sentir tanto a perna, um pouquinho do glúteo, um pouquinho do braço. Isso é só o começo. Agora tem que esticar uma perna lá na frente enquanto tá agachada e acelera. Você já tá suando? Já. É bem difícil. Tá difícil? Tá. Eu vi que agora nos últimos aqui você tava quase. Já. Mas puxa bem perna, glúteo, braço e equilíbrio. Tá doendo bastante aqui? Tá. Sabe a velha flexão? Só que aqui é pendurada. Ah, ficou muito fácil? Então o elástico vai no pé e com a tensão alonga. A Ana Luísa tá respirando assim
para achar energia. Vamos, curtinho. Esses curtinhos ali são difíceis, são tensos. É bem complicado concentrar bem o músculo. A gente sente fadiga mais rápido. Dói muito. Bastante. É mais difícil equilibrar ou é mais difícil conseguir fazer um movimento? Para eu que já faço musculação, é mais difícil equilibrar. A gente vê que tá difícil mesmo quando essa careta é inevitável. Pega glúteo, bastante você descer. Calma que não acabou não, tem mais. Uma pequena caminhada, sentada, e um agachamento curtinho para terminar. Você tá pingando e a sua carinha de dor era impressionante. Olha, eu tô muito surpresa com essa aula. É a primeira vez que eu tô fazendo, até mesmo para estar inovando, para sair da musculação, da localizada. E eu tô adorando. Tá pingando. Você vê, dá a impressão que não cansa, que não deixa... Mas é um aeróbico junto com a localizada. É muito bom. Força bem o bumbum. Força. E força mesmo, viu? Nem deitada facilita. A gente não vê, mas elas sentem. O glúteo tá contraindo sem parar. E que tal bicicleta? Só que invertida. E para terminar, você fica toda suspensa pelos elásticos. Nada toca o chão. Esse último é para matar. É para matar. Judia. Faz bastante força e tem que ter equilíbrio também. A aula exige bastante. É difícil até de dar entrevista, né? É, bastante. A aula é muito intensa porque ela vai se basear no próprio peso da pessoa. Então, quanto mais ela consegue se jogar, ela tem que levantar o peso dela mesma. Então, é isso que dá a dificuldade da aula. No fim, todo mundo sobreviveu e o resultado foi unânime. Depois de todo esse sacrifício, Clarice, eu quero saber, o bumbum fica ou não fica durinho? Fica. Eu abandonei a musculação, só faço essa aula e pilates. Nossa, é pra matar essa aula, né? Mas muito boa, né, Débora? Muito boa. Essa aula, além de trabalhar glúteos, ela trabalha também o assoalho pélvico, que você falou no comecinho do programa? Olha, na verdade, ela não trabalha especificamente na musculatura de assoalho pélvico, mas qualquer pessoa que faça essa aula pode recrutar essas fibras de assoalho pélvico. Vamos entender, então, o que é esse assoalho pélvico, pra gente explicar um pouquinho melhor quais são os exercícios que a gente precisa fazer para fortalecer essa musculatura que é interna, né? Que a gente não tem acesso assim tão fácil. Isso mesmo. A musculatura de assoalho pélvico, se você for ver, ela passa em toda a região da pelve, na parte de baixo, fechando a mulher e o homem por baixo. Só que a diferença entre a mulher e o homem é que a mulher é aberta pelo canal vaginal. Então, essa musculatura forma-se uma rede. Só que tudo que você ativa de abdômen, então seja fazendo uma atividade física, ou seja tossindo ou espirrando, você forma uma pressão abdominal que joga todo esse peso para baixo em cima dessa musculatura. Então, imagina como se fosse uma rede. Então, se nós formos pegar isso daqui, acho que seria melhor esse daqui. Então, aqui é a parte óssea. Essa parte de abertura é onde passa toda a musculatura de assoalho pélvico. E tudo que existe aqui em cima de peso é o que joga em cima dessa musculatura. Então, se é uma cama elástica que tem um elástico fraco, o que acontece? Tudo aqui vai para baixo e acaba prejudicando essa musculatura cada vez mais. E aí a chance de você ter, por exemplo, incontinência urinária é muito maior. As chances de ter incontinência é muito maior. Mas o que acontece? Tem muita gente que fala, eu não tenho incontinência, então eu não vou realizar exercícios, eu não vou cuidar, eu vou pensar nisso quando eu estiver perdendo alguma gotinha, um pouquinho mais de urina. E isso é errado. Então, a musculatura, ela serve para várias fases da vida. Então, se for uma mulher mais nova, ela pode dar ênfase para a parte sexual. Então, ela melhora a atividade sexual conforme ela está mais forte. Então, lá dentro fica uma estrutura melhor. A gente já falou aqui que muitas mulheres reclamam de incontinência urinária quando vão tossir mais forte, quando tem um espirro, aí acaba perdendo um pouco de urina. Essa rede fortalecida vai impedir que isso aconteça? Ela vai impedir que isso aconteça. A única diferença é que as mulheres mais novas, às vezes, não têm a incontinência e pensam que não devem fazer isso. Isso é o errado, porque a pessoa ela deve fazer a prevenção. Então, ela pode fazer os exercícios quando ela já tiver o problema da incontinência, mas ela pode começar muito antes, talvez dando ênfase a outras coisas. Então, as mais novas, a parte sexual seria interessante, dependendo da idade, durante a gestação,
que aí seria isso daqui. Tem o peso do bebê e o assoalho pélvico fica aqui embaixo. Então, a musculatura suporta todo o peso do bebê durante praticamente 40 semanas, ou algumas mulheres um pouco mais de 40 semanas. Então, por isso que é interessante. E aí, um pouquinho mais para frente, ou algumas já têm incontinência durante a gestação, então ela tem que dar uma fortalecida ainda maior. Vamos mostrar, mas eu tô gestante, eu não posso. Pode e deve fazer esses exercícios. Vamos mostrar, então, que tipo de exercício a gente pode fazer, Débora, para fortalecer essa musculatura? É fácil, né? É super fácil. O problema, assim, maior da incontinência, do assoalho pélvico, é que você deve pegar e contrair a musculatura correta. Qual seria essa musculatura correta? O que você pode fazer é um teste, não é exercício. É você parar o jato de urina. Então, você sentou para urinar e você corta o seu jato de urina, já iniciou a micção, então já está fazendo xixi e aí você para. Só para você saber onde é que está essa musculatura. Para você saber onde está essa musculatura. Então, não é para ficar fazendo isso todos os dias como exercício. Depois de realizada essa contração, você já percebeu onde é o local certo? Um dos exercícios simples que você pode realizar é, mesmo assistindo TV, mexendo no computador, você pode colocar uma bolinha ou uma almofada, ela pode ser dobradinha ou um travesseiro, você vai colocar entre os dois joelhos e você vai apertar a almofada e junto com isso contrair assoalho pélvico. E deixa contraído por quanto tempo? Você pode realizar duas formas, a contração rápida, onde você contrai e relaxa, contrai de novo, relaxa, faz isso por diversas vezes, pelo menos umas 30 repetições. A cada 10 repetições, você pode dar uma pausinha, descansar um pouquinho. E uma coisa também, tenta não parar a respiração, porque tem muita gente que começa a fazer esse exercício quando vê já tá ficando roxa porque não respira, então tem que respirar também. E outra coisa é o exercício de resistência, onde você vai contrair, segurar por 3 a 4 segundos e depois relaxar. Esse seria um pouco mais avançado já ou não? Na verdade, não. São dois tipos de fibras diferentes e que você deve estimular os dois tipos de fibras. Então, você deveria fazer 30 repetições de um e 30 repetições do outro. Uma vez por dia basta? Uma vez por dia tá ótimo. Na verdade, essa pessoa pode realizar isso até um número maior de repetições, por exemplo, 50, 60 repetições e realizar 3 vezes por semana. Ou para quem faz atividade física, como foi o caso do vídeo que a gente assistiu, pode associar aos exercícios que já faz numa academia. Na hora que tá lá contraindo o glúteo, faz também a contração do períneo. Uma coisa, Mariana, tem muita gente que acha que contraindo o glúteo tá contraindo assoalho pélvico e isso é errado. Então não é porque ela tá contraindo o bumbum que o assoalho pélvico, esses músculos, eles estão sendo contraídos também. Então são coisas totalmente separadas, mas podem ser feitas em conjunto. Então pode contrair o bumbum e contrair assoalho pélvico. E lembrando que toda vez que fizer contração abdominal, então, por exemplo, um abdominal que você força a sua barriga, o ideal é que você faça a contração primeiro, então segure a sua cama elástica lá embaixo, depois você faz o movimento e depois você volta, porque aí essa força não vai ser tão grande no músculo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais dicas da Débora, mas antes a gente tem mais uma pergunta do nosso auditório virtual da Luciana. Fiz laqueadura há 2 anos. Uso pílula e ainda menstruo. Pode ser endometriose? Luciana, a gente já mostrou aqui no Bem-Estar que essa é uma doença muitas vezes difícil de diagnosticar. Tão difícil que a Juliana escreveu pra gente. Ela passou 8 anos sem um diagnóstico. Escreveu para o falecom@redeglobo.com.br dizendo que aprendeu com o Bem-Estar o que era a endometriose. Presta atenção na história. Exercício com 100 rema de um lado. Serviço de atendimento mostra. Eu sempre tive cólicas, mas assim, sempre normais, né? Aí eu tive minha filha, há 12 anos atrás, e depois de 2 anos aí começou aquelas cólicas horríveis de eu ter que ir pro hospital, tomar injeção, porque eu não aguentava de dor. E eu fui tentando nesse tempo engravidar também e não conseguia. Aí se passaram 8 anos.
e nada de eu engravidar. Aí até que apareceu no programa o Dr. José Bento, falando sobre a endometriose. Mas o diagnóstico de endometriose não é fácil. Você precisa ficar atenta à cólica menstrual. Você precisa ficar atenta a sangramento entre um ciclo menstrual e outro. O aumento do fluxo, a dificuldade para engravidar. Aí eu conversei com a minha médica, expliquei para ela, ela falou assim, pode ser que seja. A ressonância deu que endometriose profunda. Existem tratamentos, mas no caso da Juliana foi preciso fazer a cirurgia. Mas aí a cirurgia cura a doença? Não, não cura. Melhora muito, principalmente os sintomas. Melhora demais. Para ver como é importante, né? Nenhum outro médico tinha me falado. Aí quando uma informação que me deram na televisão, através de um programa, que eu consegui saber, nossa, é isso que eu sinto. Que legal, né? Muito importante isso. A dificuldade para engravidar é um dos sintomas da endometriose, que é difícil de ser diagnosticada. Mas existem outros problemas que ela causa também, né, doutor Magro? Então, o principal problema é a cólica menstrual. Então, forte a cólica. Normalmente, quem tem uma endometriose, ela é progressiva, quer dizer, a cada mês que menstrua, ela vai piorando. Né? E a consequência disso lá no futuro vai ser a dificuldade para engravidar. Mas o importante é realmente a dor menstrual, às vezes dor na relação sexual. Então você tem outros sintomas que podem levar ao diagnóstico de endometriose. A gente tinha uma pergunta da internet antes dessa reportagem. Vamos ver de novo a pergunta? Ali, olha, a Luciana, ela está dizendo que fez laqueadura há 2 anos, usa pílula e ainda menstrua. Pode ser endometriose? Bom, ela deve estar tomando pílula depois de uma laqueadura por outro motivo, não é? Então ela está tentando, porque a pílula é usada exatamente para não engravidar, se você pode usar a pílula como tratamento de outras coisas, inclusive a endometriose. Então ela está usando provavelmente a pílula para não menstruar e a pílula que ela deve estar usando está sendo insuficiente para cessar a menstruação dela. Então, ela tem que trocar a pílula ou tem que trocar o método para ficar sem menstruar. Já que ela é laqueada, ela não precisaria usar a pílula. Bom, então tá. A gente tem aqui mais uma pergunta cheia de pontos de interrogação. O jeans apertado pode causar corrimento? Doutor Magro. Então, o corrimento é uma das queixas mais frequentes que a mulher tem. A vagina, ela é úmida, quer dizer, ela tem uma certa conteúdo, uma certa secreção que sai e isso é um sistema que tem um número de bactérias. Qualquer coisa que pode interferir com esse ecossistema pode dar um corrimento. Então, o jeans, vamos lá, vamos porque tirar ele aqui. aumenta... Pode tirar. Vamos lá? Ele aumenta a temperatura, ele muda essa flora, ele pode dar corrimento. É verdade. O jeans apertado pode causar corrimentos. Agora, para evitar corrimento, doutor Nilson, a gente também precisa passar a calcinha com ferro quente, ferver a calcinha, precisa fazer essas coisas todas? Não, a mulher moderna, por utilizar roupas mais apertadas, conforme já foi colocado, ela tem maior secreção. Mas essa secreção pode não ser um corrimento, que eu diria infeccioso. Pode ser apenas um aumento de secreção. A calcinha deve ser sempre bem lavada, não obrigatoriamente extremamente bem passada, achando que aquilo vai esterilizar. Isso não. E tem uma outra coisa bastante importante, que é um tabu. Pode ou não utilizar, por exemplo, esses sabonetes para higiene íntima. No verão, até 3 vezes por dia pode e no inverno até 1 vez por dia. Não há nenhum problema, ele não vai causar problemas maiores. Quando utilizado exageradamente, por exemplo, mais do que 3 vezes no verão, mais do que 1 ou 2 vezes no inverno, aí ele pode causar processos irritativos. Bom, então a gente volta a falar sobre exercício, que exercício é igual água, é bom para muitas coisas. Não existe contraindicação por exercício. Agora tem um tipo de exercício na esteira, né, doutor Magro? Você vai andando. É até um pouco repetitivo. Mas e dançar na esteira? Será que tem jeito? Daiana Garbim apresenta pra gente a dança na esteira. Você está
achando diferente? Elas assim, fazendo ginástica em cima da esteira? É assim mesmo. É que as academias ficam toda hora inventando essas aulas novas para a gente trabalhar o corpo todo ao mesmo tempo. E principalmente para deixar o bumbum bem durinho. Para começar é devagar, a esteira a 3 km por hora. Aí aquece o ombro, o quadril e acelera. Quando você acerta o passo, a música muda. E muda de novo. E assim você faz várias e várias repetições e nem percebe. Tá bom, vai. Percebe sim, porque dói muito. E aí você não consegue contar. Olha a cara da Sabrina. É que não é fácil. Precisa equilibrar, coordenar os movimentos e a professora ainda pede para sorrir. Olha o sorriso! O descanso aqui é caminhando. Na metade da aula já tem gente pingando. Chega uma hora que cansa demais. Não dá nem para falar muito. É divertido, muito divertido, porque ela é muito boa e as músicas são sensacionais. Então bora! Para derreter até 600 calorias tem que ser a aula assim, no pique da professora. Depois de 45 minutos nesse ritmo, aí começa a desacelerar. E até a saída da esteira tem coreografia. A gente pode dizer que a esteira é uma aliada para deixar o bumbum durinho. Na esteira, você viu que pode fazer exercícios específicos para fortalecimento de bumbum, que é o afundo, né, lateral. Então, ou seja, você está andando, não tem como não trabalhar a região inferior do corpo. Então, é bem solicitado com toda certeza. Mas você está pingando até o cabelo. É muito gostosa essa aula. Como é que tá o bumbum, a perna, tudo em Deus. Sabrina, você tá com a bochecha bem vermelha, toda suada. Cansa muito. Cansa muito, muito. E eu tô desde o início, quando começaram as aulas aqui, nunca tive coordenação e eu tento não perder essa aula. Eu adoro. Essa aula deixa posterior de coxa e bumbum durinho? Deixa. Eu perdi uns 5 quilos já. Emagreceu e ficou durinho? Tá melhorando. Aula para quem não gosta de ginástica e gosta de dançar e gosta de balada. Então você vem, você faz um condicionamento físico, não percebendo que é um condicionamento. Parece festa, né? Exatamente, é sempre uma festa. Atenção, apesar desses depoimentos super empolgados e dessas mulheres esbeltas, não faça isso em casa. Não tente fazer isso em casa se você tem aquela esteira parada lá. Essa aula é uma aula perigosa, precisa de orientação. Você viu que tem pouquíssimos homens. Eu vi só um rapaz lá no fundo fazendo. A outra aula do elástico também. Os homens não fazem. É uma coisa impressionante essa caretice masculina, porque serve para todo mundo esse exercício, né? E afinal de contas, o homem também tem que malhar o bumbum, né? Pergunta do nosso auditório virtual. Ana Paula, a menstruação pode piorar a candidíase? Doutor Nilson, pode? Não, Maria, a menstruação ela melhora a candidíase, porque o pH da vagina ele está mais baixo, ele está ácido. Quando menstrua, o pH eleva e melhora a candidíase. Após a menstruação, como o pH começa a baixar novamente, a candidíase pode reaparecer. O que acontece é que determinados tipos de infecções vaginais, corrimentos, em que necessitam de um pH mais elevado, aí sim a menstruação pode piorar. Mas a candidíase, em geral, melhora. Soja alivia o calor na menopausa? Mito ou verdade? Verdade, verdade.
A soja, ela tem a proteína, que como alimento é excepcional, e ela contém a isoflavona. A isoflavona, como melhora das ondas de calor, ela não é tão boa, mas ela melhora. Então, verdade. Lembra que a gente tinha uma pergunta na internet? Vamos dar uma olhada de novo? Tomei pílula por 7 anos, parei no ano passado, não consigo engravidar. Por quê? É a Josiane que quer saber, doutor Magro. Dá pra gente dar uma resposta para a Josiane ou essa pode ser várias razões, né? Não, a pílula, ela é um anovulatório, então quando você para de tomar pílula, às vezes demora alguns meses para o ovário voltar a funcionar novamente. Isso é uma das causas. A segunda causa é que quem toma pílula menstrua menos porque o endométrio, que é onde o óvulo fecundado vai se fixar, ele fica muito pequeno e esse pode demorar também alguns meses. Então, quem toma pílula durante muito tempo e pretende engravidar, pare no mínimo 6 meses antes e só pensa em algum problema para engravidar depois de 1 ano que parou de tomar pílula, no mínimo. No mínimo. Então, calma, Josiane, talvez ainda esse seja o seu caso. Agora, vamos saber o seguinte, depois de muito tempo tomando pílula, é preciso fazer uma pausa? A gente está falando aí, claro, de pessoas que não querem engravidar. Mito. Antigamente as pílulas tinham uma dosagem muito elevada. Por ter uma dosagem muito alta, o que acontecia? Se pedia para fazer a pausa. Hoje em dia as pílulas têm dose baixa, mas a eficácia de evitar a gravidez é tão grande quanto as pílulas mais antigas. Só que quando toma a pílula é jogada para fora do organismo pelo fígado. Então, quando se faz a pausa, ela vai usar um método menos efetivo e se ela tem relações, pode ocorrer uma gravidez indesejada. Primeiro ponto. Segundo ponto, como ela é jogada para fora do organismo pelo fígado, a hora que ela interrompe e reinicia, o fígado vai ter que fazer uma readaptação. Por este motivo, não se deve fazer a pílula se não se deseja a gravidez. Não se deve fazer a pausa. Não se deve fazer. Não esquecer que a pílula anticoncepcional, como disse o Magro, ela a mulher que toma a pílula tem maior chance de engravidar do que a que não toma pílula ao longo do tempo. Então, muito bem. Com isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, doutores. Débora, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, Mariana. Que delícia. Aproveita o seu final de semana, se cuida e a gente se vê na segunda.